Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Experiências Extraordinárias, mais um episódio da série sobre saúde mental. Hoje eu estou recebendo dois convidados super especiais, uma convidada e um convidado. Eu estou recebendo aqui a Audrey. A Audrey, para quem não sabe, é minha esposa e super conhecedora do tema que a gente vai abordar aqui hoje. E eu estou recebendo também o Dan Porto. Eles vão se apresentar melhor, mas o Dan é sócio da Crescimento e responsável e head de coaching e mentoring lá na empresa. Eles vão se apresentar um pouquinho melhor, mas antes deles se apresentarem, eu queria pedir para você sentar o dedo no like aí, que é importante para nós, e não esqueçam de compartilhar esse conhecimento com o máximo de pessoas que a gente puder, que você puder. Ajuda a gente a levar esse conteúdo para o máximo de pessoas que nós pudermos. Vou começar pelas damas. Audrey, por favor, se apresente para nós. Obrigada pelo convite, um prazer enorme estar aqui hoje. Espero contribuir. Sou a Audrey, esposa do Rodrigo, mãe da Ana Clara, do Pedro e do Gael. Hoje trabalhando com desenvolvimento humano, falo que um caminho que eu estou há quase 7 anos, depois de sofrer também um momento de virada de chave, onde eu sofri aí não foi exatamente um burnout, mas uma crise de ansiedade. E desde então eu comecei a estudar desenvolvimento humano, fiz uma formação em coaching, estou me especializando em psicologia positiva e hoje também trabalhando na Crescimento, que é uma empresa de educação corporativa que tem como propósito levar a transformação para o maior número de pessoas possível. Então, muito bom, muito obrigado por ter vindo aqui nos ajudar hoje nesse episódio tão importante. Dan, super obrigado. Eu tô muito feliz de estar por você ter vindo aqui hoje. Eu queria pedir para você se apresentar para a gente, melhor do que eu falar de você falar de você. Quem é o Dan Porto? Puxa vida, quem é o Dan Porto? Eu posso ligar para minha psicóloga para ver quem sou eu? Eu ainda estou procurando quem eu sou, mas eu acho que nesse momento eu estou uma pessoa muito feliz de estar aqui nesse espaço, ter sido tão bem acolhido por vocês. Para mim já está sendo uma experiência extraordinária estar aqui com você e com a Audrey, que eu tenho o prazer de trabalhar, criar coisas juntos e conviver, né? Porque o trabalho tem esse espaço de convivência que é muito legal. Que é incrível, né? Que é incrível. Bom, eu estou, né, como você disse, sócio, diretor e head de coaching, mentoring e crescimento, um trabalho que eu amo fazer, muito legal. Eu diria que se eu pudesse me definir, falar um pouco mais da minha identidade, né, eu sou um grande facilitador. Né? Eu acho que a arte que eu busco desenvolver no meu trabalho é a arte da conversa. E a gente vai falar um pouco sobre isso também, né? E eu uso essa minha arte no trabalho do mesmo jeito que eu uso no contexto pessoal, no meu contexto familiar. Eu vivo no mundo da lua, que é o mundo da Luana, minha esposa, né, que eu amo de paixão. Boa! Da minha filha Helena, também sou pai do Theo. E sou muito feliz, acho que família me define bastante, né? Eu falo que acho que tem 4 coisas que me definem e eu consigo colocar em 4 Fs, Rodrigo. Família, filmes, futebol e filosofia. Que beleza. E aí, embaixo da filosofia, você põe ali psicologia, espiritualidade, que eu acho que me definem bastante. Então, é um prazer estar aqui com você e obrigado pela oportunidade de me apresentar. Imagina, eu que te agradeço. Eu sei que a tua agenda é uma loucura, uma doideira, então é uma honra te receber aqui. Antes da gente começar a entrar nos assuntos que a gente vai falar, eu queria te pedir para você contar um pouco da tua trajetória, que é uma trajetória muito inspiradora. Então, já para a galera saber, o Dan tem uma trajetória muito legal, que está muito conectada a um propósito de carreira. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que você chega a ser o head de coaching, mentoring na Crescimento. Como é que você faz esse shift de carreira há 10 anos atrás, mais ou menos? Puxa, que oportunidade legal poder contar a minha história. Você vê como tem transição, né? Do mesmo jeito que a Audrey falou do dela, eu também tive. Eu vou um pouquinho lá atrás, então, porque eu acho que faz sentido e acho que inspira também as pessoas que estão aí querendo encontrar o seu propósito e, eventualmente, fazer algo que ama mais, né? Quando eu tinha 15 anos, eu fui fazer um teste na Portuguesa de Desportos e o meu objetivo era ser jogador de futebol. Sonho de vários meninos brasileiros, né?
E aí eu cheguei para o meu pai, depois de ter passado no teste, falei, pai, eu quero sair do colégio, ir para um outro colégio, porque eu preciso treinar em período integral, e no colégio que eu estava não tinha período integral. E aí ele falou, com todo o amor do mundo e a melhor das intenções, olha filho, eu estou dando um duro danado para você estar aqui nesse colégio, igual o Zico só tem um. Eu acho curioso porque a minha família é corintiana, né? Na época, lá nos anos 80, o Zico A referência era o Zico. Era o Zico, era a última bolacha do pacote, como se diz, né? Bom, a partir daí, eu acho que eu deixei um pouco o meu sonho de lado e passei a buscar o sonho do meu pai, que era um sonho, de novo, com todo o amor e toda a boa intenção para mim. Então, quando eu fui escolher minha faculdade, eu não sabia o que eu queria. Aí eu escolhi o melhor curso para as pessoas que não sabem o que querem, né? Que às vezes os administradores ficam bravos. Eles ficam bravos quando fala isso, né? Mas eu digo, ó, se você quis escolher administração, você fez bem e acho que você estava no lugar certo. Mas eu queria era opções, né? E também era o curso que meu pai fez, né? E aí uma curiosidade que eu estava contando em off, primeiro dia de aula na PUC, eu entro na sala, um monte de mulher na sala. Eu falei, nossa, eu não sei se eu estou no curso certo, mas que eu vou casar, né? E aí, a hora que eu tomei coragem de perguntar para uma delas qual era o curso, ela falou, não, olha, essa aqui não é administração, é de psicologia. Eu saí, fui para outra sala e não ouvi um pouco esse sinal. Fui trabalhar no mercado financeiro, trabalhei na Credit Card, que foi uma empresa muito legal e que acho que moldou bastante o meu lado executivo, o meu lado comercial, que foi muito importante. Aí o meu pai trabalhava em banco, saiu de banco, foi abrir uma empresa de correspondente bancário. E eu, vivendo muito conectado com o sonho dele, com o que ele achava que era o melhor para mim, fui trabalhar com ele. A gente teve uma empresa muito próspera durante 13 anos. E eu acho que eu contribuí bastante para essa prosperidade também. Mas sabe quando você sente que alguma coisa está faltando? Sabe? Que você não está ali no seu lugar mesmo. E eu, às vezes, eu me peguei pensando que eu não gostava do que eu fazia. Mas não é que eu não gostava. É que eu não tinha escolhido aquilo de verdade, sabe? Não era a minha paixão que estava na jogada. Era mais esse desejo de ser reconhecido pelo meu pai, que é algo que a gente quer bastante, né? Sim, tem muita gente dúvida. que busca isso pelo pai, pela mãe, enfim. E aí o que aconteceu? Eu sempre gostei muito de aprender. E aí eu fui fazer um MBA. Na hora de escolher o MBA, veio um senso de propósito ali aflorando, e eu fui fazer MBA de RH. E foi engraçado na época, porque como eu já era executivo na empresa do meu pai, eu tinha uma facilidade para subir, oportunidades e tudo mais, eu lembro das pessoas falando, como assim MBA de RH? Você está aqui, né? Sua empresa tem 3 mil funcionários, uma empresa que chegou a ter 3 mil funcionários, vai fazer MBA de gestão, MBA de inovação, por que RH? E eu não sabia por quê, mas era o que eu queria. Eu falei, dá licença, eu quero fazer MBA de RH. E aí fui fazer e ali eu comecei a me encontrar. Os assuntos eram assuntos que me interessavam mais. Eu queria falar sobre aqueles assuntos como se eu fosse um professor. Eu ia para congresso, eu adorava tudo que tinha no congresso, enfim. Comecei a pegar as coisas do MBA e implantar na empresa. E ver um resultado incrível, né? Porque a melhor forma de você conseguir resultado é através das pessoas, né? E aí eu, com técnica, eu estava me sentindo invencível. E aí, ato seguinte de alguém que faz administração sem saber o que quer, e RH já com senso de propósito, eu fui fazer um curso de coaching. Não que eu tivesse uma baita experiência, que eu tivesse tido um coach, aquilo mudou a minha vida. Eu simplesmente falei, olha, é o ato seguinte. E fui. Fiz o primeiro curso, isso em 2013. No ano, e aí falei, puxa, que legal, mas quero mais. Já fiz um outro curso, fiz 2 num ano só. No segundo curso, eu lembro o primeiro dia, Rodrigo, tinha lá um trainer ítalo-americano que perguntou para todo mundo, o que você veio buscar? Algo que eu não deixo de perguntar nos meus cursos de coaching hoje, né? Por causa da minha história, inclusive. E aí eu não sabia muito bem o que eu tinha ido buscar, mas, de novo, eu sabia que eu tinha que estar ali. Na hora que chegou a minha vez, que foi a última, eu simplesmente vomitei. Eu falei, olha, eu já sei o que eu vim buscar. Eu quero ser exatamente igual a você. Eu quero ser coach e eu quero formar outros coaches. Aí esse cara olhou para mim e falou, Dan, você sabe o que você fez agora? Eu falei, olha, espero que eu tenha respondido sua questão, porque eu estava aflito. Né? Ele falou, não, você fez uma declaração. Você declarou para mim, que te perguntou, para essas pessoas e, mais importante, para você mesmo. Então, toma cuidado, que a chance de você conseguir isso é muito grande. Nessa hora eu fui lá pro meu pai e falei, pai, hashtag
partiu. Partiu o pai. Partiu o pai, né? Ele sofreu de novo, Muito falou, olha bom. o que a gente construiu, tal, você vai me abandonar? Eu falei, não, eu não vou te abandonar, eu vou deixar de me abandonar. Uhum. E aí eu fui Fantástico. para o mercado de desenvolvimento humano, fazer vários treinamentos e tudo mais. Eu tenho uma habilidade de comunicação razoável, fui treinando, fui fazendo coaching um pouco, na época ainda não tinha mentor e tal, até que eu cheguei na Crescimento. E lá tinha uma missão na Crescimento, que era, o coaching sempre foi muito importante para Crescimento, né? Ele está na origem da Crescimento. Então, a minha missão que me deram na entrevista, inclusive, o coaching está aqui na prateleira lá atrás, a gente precisa pôr na frente, queremos criar um grupo de coaches e queremos ter uma formação nossa. E aí eu lembrei do que... Você tinha falado lá atrás, no comecinho. Percebe o universo? Do que você jogou pro universo. Ele me deu de volta. E aí, isso me trouxe até aqui. Hoje, eu posso dizer que eu vivo muito o meu propósito, e por ajudar as pessoas a viver o seu propósito, eu reconheço muito o meu, que é servir as pessoas para que elas se reconectem à sua essência o quanto antes e tenham segundas-feiras mais felizes. Foi isso que eu fiz para mim. Que lindo. É isso que eu quero oferecer pro outro. Então, fantástico. Obrigado pela oportunidade. Imagina, um prazer escutar essa história. Eu acho que seguir o propósito é uma coisa que precisa de muita coragem, né? Sair da zona de conforto, entre aspas, né? Que você provavelmente estava em algum momento ali com seu pai, né? O negócio prosperando, indo. Precisa de muita coragem. Parabéns, é um belo exemplo de carreira. Muito legal. Obrigado. O Dan, antes de fazer uma pergunta que é sobre o coaching, mentoring, eu queria que você explorasse um pouco essa questão do propósito, né? As pessoas andam buscando muito isso, buscando um sentido para suas vidas. Tem um lugar para se chegar nisso? Você poderia dizer alguma coisa sobre isso, para a gente startar essa conversa? Sem dúvida. Propósito, né, é algo que está vivo em todos nós, né? A grande verdade é que antes a gente tinha uma condição, até uma condição de subsistência, as nossas necessidades num passado não muito distante, lá nos anos 60, a gente tinha muito mais miséria do que a gente tem hoje. Né? Quando a gente vê a quantidade de pessoas que viviam com $1 por dia, diminuiu muito dos anos 60 para cá. Né? Então, à medida que a gente tem essas necessidades mais básicas atendidas, a gente começa a ir em busca de autoestima e de significado para o que a gente faz. É algo instintivo, né? Nós temos instintos muito animais, entre aspas, né? de sobrevivência, o instinto de se alimentar, mas o instinto da criatividade, ele está muito presente na gente. Então, nós queremos fazer parte de algo que a gente sinta que tem valor, que tem significado. E é sempre importante a gente olhar para esse significado no outro, né? Qual é o impacto que eu tenho no outro? Então, à medida que a gente atendeu mais as necessidades, a gente está mais em busca de propósito. Não necessariamente precisa saber o propósito, como eu acabei de enunciar o meu. É óbvio que se você estiver em busca de propósito, você tentar escrever, é mais uma prática para chegar nele. Mas tem muita gente que tem um senso de propósito, pega um camponês, que está lá vivendo na natureza, né? E ele está lá vivendo o propósito e nunca perguntou qual é o meu propósito, né? Mas, às vezes, como a gente tem uma natureza muito adaptativa, né? A gente chega numa família, numa escola, num grupo de amigos e numa empresa, às vezes aquilo que faz parte da nossa essência, a gente deixa um pouquinho de lado para se adaptar a esses contextos. E então a gente vai deixando de lado tanto tempo que isso às vezes grita dentro da gente. A gente percebe que está faltando algo que é muito da nossa natureza. Então, por exemplo, se eu não pudesse trabalhar conversando, né, se eu tivesse num trabalho onde eu tivesse que ficar ali na frente de um computador, sozinho, eu, em função da minha essência, em função do que vocês estão vendo que eu estou colocando para fora, não estaria vivendo o meu propósito. Não quer dizer que não tenham pessoas que o propósito é exatamente esse, estar ali na frente do computador criando coisas incríveis que vai facilitar a vida de alguém. Então, eu acho que o propósito é isso, né? Como é que eu gero impacto com base naquela capacidade instalada que eu tenho? Né? Então, eu tenho que olhar para mim e ver quais são os meus talentos. Né? O que as pessoas me elogiam, né? Estava falando para o Rodrigo, as pessoas me elogiam quando eu guio meditações.
né? Poxa, Dan, sua voz é suave, eu consegui meditar com você. Isso fala um pouco do meu propósito. Uma outra coisa que fala sobre o propósito é o que você gosta de fazer. Sabe aquilo que você faz que você não vê o tempo passar? Uhum. Eu, por exemplo, quando eu estou dando aula, eu perco tempo. Tanto que eu preciso até fazer um planinho ali para ficar ancorado, porque senão, né, eu Extrapola o tempo, né? extrapolo o tempo. Uhum. Então, essas duas coisas, né, somadas com o que o mundo precisa, e você se incomoda porque o mundo precisa, falam sobre o seu propósito. Então, veja eu estava lá com uma urgência, querendo colocar mais para fora comunicação, escutativa, presença. Eu gostava muito quando eu tinha reuniões em que eu ensinava alguém. E aí eu via que tinham pessoas que fazem o que não gostam no trabalho. Percebe? Que é o que o mundo precisa. Peguei e juntei as duas coisas e agora eu tenho um senso de propósito. Será que é para isso que eu vim? Não sei. Mas isso me faz sentir te tocava. que é para isso que eu vim. É isso que importa. Porque ninguém escreveu no livro, você tem que ter propósito. Uhum. Né? Eu ouvi uma vez um palestrante dizer que às vezes propósito é só para você morrer com dignidade. Uau. Não morrer sentindo aquela sensação de flacidez. Pode ser que seja só para isso. Mas se for só para isso, ainda assim vale a pena. Né? Então eu acho que é isso. E só para terminar essa questão que você vê que eu me empolgo e fico em flow e fico passando tempo. Mas tá muito legal, assim, fica tranquilo. Percebe o que está acontecendo? O que eu acho fundamental, né, se eu puder dar uma dica, aliás, essa dica vale não só para encontrar propósito, mas vale para que a sua vida seja uma vida mais leve. Né? Veja, eu nem falei feliz. Eu tenho tatuado aqui, ó, leve. É isso. Se eu pudesse dar um conselho para a sua vida ser mais leve, investe no seu autoconhecimento. Né? Perfeito. Existem várias formas. E a diferença entre autoconhecimento e autoajuda é que autoconhecimento dói. Então, não necessariamente vai ser bom. Não necessariamente Sem dúvida. vai ser confortável. Mas é algo que vai te levar para esse lugar de propósito. E tira do seu radar a ansiedade de encontrar propósito. Porque a dúvida e a culpa são vibrações que te colocam distante daquilo que você quer. Então, se você quer propósito, você achar, puxa, não tenho, tá vendo? Todo mundo tá falando de propósito, todo mundo tem, menos eu. Ah, mas o meu ainda não chegou. Se você tiver esse tipo de pensamento, é uma vibração que te afasta. Então, o que eu falo para as pessoas quando eu vou ajudá-las a encontrar propósito? Eu falo, olha, das duas uma, ou você já tem o senso de propósito e check, vamos realizar e vamos ver como é que isso muda ao longo do tempo, ou se você não tem propósito, eu vou te dar um propósito. Encontrar um. Boa. Que mais cedo Perfeito. ou mais tarde você Ele vai achar. Né? E aí ele chega. Incrível. Maravilhoso. Eu ia te fazer essa pergunta que você acabou comentando, se tem um tempo para achar o propósito, né? Propósito de carreira, propósito de vida, propósito... Ele simplesmente vem. Né? Você simplesmente, de repente, olha para o lado e fala assim, putz, eu me encontro nisso. Foi um pouco do que aconteceu com você na questão do coach. Né? Quando você foi fazer o treinamento de coach, você olhou e falou, putz, é esse o caminho que eu quero seguir. Mas as pessoas deveriam experimentar coisas diferentes para isso, ou não? Para poder tentar ter uma diversidade maior de caminhos. Sim. Talvez eu esteja um pouco nesse momento de experimentar coisas diferentes, porque durante 32 anos eu fiz exatamente a mesma coisa e eu achava que meu propósito era aquele. De repente eu me permiti ter outras vivências de outras coisas. E aí eu começo a olhar e falo, não, peraí, não era aquilo, eu quero isso. Aí de repente eu falo, não é isso, é aquilo, porque eu vivi uma outra coisa aqui. É um pouco isso, Dan. É super isso, Rodrigo, é super isso. E quando a gente olha o nosso desenvolvimento, enquanto ser humano mesmo, né? O nosso desenvolvimento, ele tem as suas fases e cada uma das suas fases tem as necessidades que a gente está buscando atender. Né? Então, de 0 a 2 anos, você nem pensa. Né? Você e a sua mãe, na realidade, é uma coisa só. Você vive aquela fase de totalidade indiferenciada. Aliás, você e o Mobile é uma coisa só. Então, ali, dos 2 aos 7, quando uma parte do cérebro, que é essa parte mais frontal do neocórtex, se desenvolve, você começa a ter a noção de si.
Nessa hora, é uma hora que o que você precisa, não precisa de propósito nessa hora, você precisa pertencer. Uhum. Você está lá numa família, você quer ser acolhido por essa família, porque aí você consegue sobreviver. A gente tem essa busca de autopreservação como algo que driva muito a nossa vida e faz todo sentido que seja assim. Depois, dos 7 até os 21 anos, você vê que é uma fase maior. Que compreende aí a adolescência, que alguns pais chamam de aborrecência. Uhum, O que sem você dúvida. quer, aliás, o que você precisa é se diferenciar. Então percebe que dos 2 aos 7 você precisava ser igual, pertencer. Dos 7 aos 21 você precisa se diferenciar. Então quando a gente vê os grupos de adolescentes, eles têm as suas próprias manias, costumes, porque o próprio grupo tem que se diferenciar de um grupo de uma geração anterior, né? E você está buscando isso. E se você olhar, até os 20 e pouco que eu estou falando, é quando a gente começa no trabalho. Uhum. Sim. Então, no trabalho, a gente não quer chegar no trabalho e viver o propósito tão cedo. O que a gente quer é performar. E é importante performar, porque você mostra o diferencial e você começa a enxergar os seus talentos. E aí, ao enxergar, isso te dá sinais do seu propósito. E aí, a partir desse momento, vem uma fase que vai lá dos 23 até os 40 anos. Nessa hora, é que você começa a olhar para o que aconteceu nos 23 anos anteriores e falar o que é meu, o que é do contexto. Uhum. É nessa hora que costuma vir mais um chamado. Por isso que a gente fala de crise existencial, porque eu pergunto, quem sou eu? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? E aí tem pessoas que ficam com essas questões e vão viver a vida buscando responder, como você disse, nas experiências que vão viver. Tem outras que falam, decidem um propósito, né? Alguns de maneira, eu diria, dramática, na minha visão, concluem que a vida é sobre ter, a vida é sobre ter dinheiro, a vida é sobre ter prestígio, a vida é sobre ter status. E aí, bloqueia um pouco essa criatividade de buscar, de fato, o que é isso que tem para entregar. Agora, uma coisa que é fundamental nesse processo, na minha opinião, é o papel dos pais. Uhum. Né? Eu não quero aqui dizer que tudo é responsabilidade dos pais. E quando a gente olha para o nosso lado de psicologia e as próprias terapias vão muito para esse lugar das relações com os pais. Mas em relação ao propósito, uma coisa que eu acho fundamental, e que eu acho que é o papel dos pais, é expor os seus filhos ao máximo de experiências, ao máximo, e ficar atento ou atenta ao que aquela criança repete espontaneamente. Porque como eu não estou ainda com esse chamado, eu não estou tão atento. Você vai perguntar para uma criança qual o seu talento, é difícil. Ou até o que você gosta, é difícil. Eu gosto da brincadeira da vez. Uhum. Né? Mas se você coloca e fica atento e percebe o que a criança faz, repete espontaneamente. Minha filha fez, a Helena, fez violão, fez ginástica olímpica, balé, e eu ia vendo nas transições o que ela queria continuar a fazer pelas outras oportunidades que tinha. E aí vou trazendo para ela, tá vendo que você gosta disso? Tá vendo que você gosta disso, nisso, né? Ou seja, o que você gosta naquela determinada atividade? Porque, de novo, eu vou trazer uma frase aqui de um dos meus mentores, né? Porque você coloca no seu conselho de mentor quem você quiser. Eu coloco no meu Jung, né? Como coloco a Brené Brown, como coloco Mandela e assim vai. Tem uma frase de Jung que é: a pior influência para um filho é a vida não vivida dos pais. Então, quando você projeta a sua vida não vivida, você não está atento ou atenta ao que aquela criança está manifestando. Então, se você está atento e atenta e devolve, ela recebe. E aí as decisões vão ser melhores do que foi a minha. E, de novo, meu pai, eu acho que ele agiu com a melhor das intenções, com os recursos que ele tinha, e eu sou muito grato pela minha história, por tudo que ele decidiu, querendo o meu melhor. Mas eu acho que ter essa consciência torna o caminho um pouco mais preciso, né, mais certeiro. Acho que você trouxe um ponto precioso. Que eu nunca tinha parado para avaliar. Na verdade, eu vi até, para ser totalmente honesto aqui na nossa conversa, eu vi até como uma coisa ruim, que era as crianças, por exemplo, entrou no vôlei, aí daqui a 3 meses, não quero mais o vôlei. Eu quero a natação. Aí daqui a pouco eu não quero mais a natação, eu quero o judô. Não quero mais o judô, eu quero o futebol. Não quero mais o futebol, eu quero lá.
Olha como é a mudança de percepção, né? Eu via isso, até pouco tempo atrás, como uma coisa ruim, né? Da criança não ter a Não decisão. continuar, né? Não continuar, né? Não ter a decisão de fazer uma coisa e não continuar. Eu até falava para a Audrey, falava, pô, isso me preocupa um pouco, porque começam e não terminam, e não sei o que e tal, quando na verdade provavelmente é o contrário, né? Quanto mais eles tiverem oportunidade de vivenciar, mais eles vão olhar e falar assim, putz, no vôlei eu gosto disso, na natação eu gosto daquilo, no futebol eu gosto daquilo e assim por diante. Olha como é um prisma diferente do mesmo olhar, né? Ou melhor, da mesma situação, né? Sim. Em primeiro lugar, parabéns pelo desaprender, né? Porque isso é fundamental na vida, é mais difícil desaprender do que aprender. Você está aí colocando um mindset de lado para trazer outro. E o que eu acho fundamental nessas experiências que parece, né, que a criança está indo de um para outro, é a conversa. Porque a conversa vai trazer, olha, por que você está saindo? O que tem que você não quer, que você quer no outro, muito na linha de perguntas. A gente já começa a ir para esse lugar um pouco do coach, do pai e da mãe coach, nesse lugar, né? Agora, a gente também, né, Rodrigo e Audrey, tem pais que não têm paciência para ter esse tipo de conversa, né? Aliás, eu sempre falo, né, eu estou falando que eu busco desenvolver a arte da conversa. Mas a arte da conversa, uma das partes da arte da conversa é perguntar. E perguntar é um negócio que a gente não aprendeu a perguntar, né? A gente na escola, eu não sei como é que tá hoje em dia, mas eu não ganhava estrelinha por fazer uma boa pergunta, eu ganhava estrelinha por dar uma boa resposta. Boa resposta, exatamente. Né? E eu brinco que às vezes você fazia uma pergunta antes do recreio, atrasava o recreio e sofria bullying. Exato. Né? Então, e aí de quem fizesse uma pergunta ruim, né? Você ficava envergonhado. Exato, você achava que você não merecia. Então, e aí a gente vem, na época das crianças, a gente vai lá e torna pejorativo uma fase que é a fase do porquê. O porquê. Toda vez que a gente fala da fase do porquê, a gente não fala celebrando. A gente fala, pô, que saco a fase do porquê. É exatamente isso. E, as crianças estão ali querendo explorar o porquê das coisas e a gente está inibindo o porquê. Porque talvez a gente também não fale sobre o porquê. E aí, voltando nesse ponto, por que você está saindo? E deixa eu ver o que vem. Por que você quer ir para outro? O que tem no outro que não tem nesse? Só essa construção, né, que é uma construção que não é você concluindo, é uma construção de a pessoa formulando e criando as sinapses, vai dando consciência, vai ampliando consciência sobre si, né? A ponto de, na hora que eu tenho que tomar uma decisão mais precoce, como é a faculdade, porque cá para nós, né? É uma decisão precoce. Muito sem cedo, dúvida, muito ali, você não tem todas as ferramentas ainda, né? E nesses estágios de desenvolvimento que eu falei, é no momento de foco na performance. Sim. Né? Então, se eu não manjo um pouco dos meus talentos, daquilo que eu gosto, se eu não projeto como é que vai ser o meu dia a dia, porque às vezes é isso, eu escolho pelo glamour, mas eu não projeto o meu dia a dia. Né? Qual é o dia a dia de alguém que está trabalhando com TI? Tem coisas incríveis, é bom saber o que é bom, a dor e a delícia de cada profissão. Se projetar. Então, no trabalho que eu faço de mentoria de carreira, um trabalho fundamental é o de prototipação, de você testar, viver uma carreira que você está imaginando, e também de você entrevistar uma pessoa para falar prós e contras, porque todas, absolutamente todas, essa que eu amo, tem prós e contras. Sem dúvida. E é um pouco do que a gente podia Como fazer tudo. com os nossos filhos. E é barato fazer isso. Eu acredito muito nisso. É uma conversa que vai além da Marvel, vai além né, que eu gosto da conversa da Marvel e tudo mais, mas vai além, é uma conversa significativa. E as crianças são muito potentes, né? Eles sabem, na verdade, se você fizer as perguntas, eles sabem as respostas. Todas as vezes que eu fiz as perguntas, eles sabiam, eu não quero por isso, eu não gosto da aula por isso, é entediante, o professor não me desafia, eles têm as respostas. Elas são criativas, ousadas e muito menos enviesadas. Elas carregam alguns vieses nossos. A gente que põe esses vieses. Está no gene e depois está no dia a dia. No contexto, no familiar. Exato. Você falou que acabou de mudar uma forma de pensar. Como é que a gente estabelece e cristaliza uma forma de pensar? Tem 4 formas. Por experiência,
né? E as outras 3 eu ponho dentro dos 3 P's. É o que a gente ouve dos pais, dos professores e dos padres. Uhum. Aí a gente começa a formar todas as nossas grandes convicções, as nossas verdades absolutas, que às vezes não são verdades absolutas. Sobre tudo, absolutamente tudo. E algumas são verdade, outras não são. Às vezes a experiência mostra que é diferente, às vezes uma boa conversa, com abertura, como foi a sua para mim, para eu te falar uma coisa diferente, você vai reformulando. Mas as crianças, elas são criativas, elas são ousadas, a coragem que você falou já está instalada até que alguém tire, né? Até que a vida tire, né? As experiências não tão bem sucedidas, e elas têm menos. Sabe quando esse recipiente está mais vazio para poder receber? Então é a hora de ter boas conversas. Eu sou um entusiasta dessas Excelente. conversas. Quando você fala de pais, inclui pai e mãe. Sem dúvida, pai e mãe. Uhum. A mãe, o laço emocional, né, até do 0 aos 2, é fundamental, né? Sim. E quando a gente fala também das duas energias, né, a energia do masculino e a energia do feminino, é muito importante a gente compor isso. Isso é uma coisa que eu tenho celebrado muito em relação às crianças, né? Vendo com a ótica da minha filha, o quanto elas estão mais inclusivas, mais diversas e abraçando as duas energias, né? Uma energia mais de ação, também uma energia mais de empatia, né? Uma energia mais de ouvir, uma energia de falar. Eu estou vendo, eu sou um baita de um otimista, né? Mas eu estou vendo crianças mais inteiras, né? Crianças que vêm com o que tem de bom da mãe e do pai, também com as imperfeições, mas com um olhar de equilíbrio entre essas duas energias, né? E acho que a sociedade só ganha com isso no fim. Sem dúvida, importante. Apesar da gente ainda ter um contexto que joga muito para o materialismo, né, para o consumo, mais para o que está para fora, né, tecnológico, a questão da aparência também, né, a questão da competição e da performance, ainda tem muito isso, mas eu acho que nunca teve tanto do que está no outro polo, né, que é o interno, né, o seu mundo interno, o subjetivo, né, porque o objetivo sempre teve muito forte. O que tem mais a ver com você parar, porque a gente está sempre agindo, né? De você parar e simplesmente ouvir, simplesmente ficar em silêncio. Refletir. Eu vejo mais isso do que nunca. Óbvio que isso ainda é a maioria. Mas eu celebro ter isso mais que nunca, que eu acho que são as duas energias fluindo aí. Fantástico. Incrível, né? Essa conversa ela pode ir para vários caminhos, né? A gente achava que era sobre coaching e mentoring, mas vai para onde a gente coaching levar. É só uma desculpa. Pra gente sentar e ter uma boa conversa, né? No fim é isso. Eu acho que uma pergunta que eu queria fazer para você, e aí indo um pouco para esse tema do coaching e do mentoring, mas eu quero voltar ainda para o tema do autoconhecimento, espiritualidade. Qual a diferença principal entre o coaching e o mentoring? E por que o mentoring hoje está tão em alta? Legal, excelente pergunta, é uma pergunta que eu tenho me deparado bastante, né? Como essa pessoa que tem... Eu ia falar o privilégio, mas acho que tem mais a ver com conquista, né? Acho que eu conquistei esse lugar de levantar uma bandeira de um coaching, de um mentoring de excelência. Eu vejo as duas, às vezes técnicas, práticas, tem gente que fala que é ferramenta, eu vejo como duas linguagens, duas formas de linguagem, que visam ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos, né? E a se tornarem o melhor que elas podem se tornar, né? A terapia também vai para esse lugar, sem dúvida. Mas a abordagem nos 3, eu vou até falar da terapia depois, para também, eu acho que é importante diferenciar, as abordagens são diferentes, né? Então, enquanto no coaching, o expert naquilo que a pessoa quer, né, no objetivo a alcançar, é o próprio coachee, ou o cliente. Então eu, coach, acredito que o coach tem as respostas. Que nem quando eu falei aqui da criança, que eu falei que é mais um pai coach, eu acredito que ela tem a resposta, então eu vou perguntar para ela e vou deixar vir dela. Porque eu olho para ela e acho que ela tem os recursos para responder. Então, imagine que eu estou trabalhando com alguém que vai administrar tempo, estou fazendo um coaching para a pessoa melhorar a administração de tempo. Eu acredito que ela sabe. O que eu preciso é ajudar ela a liberar essa sabedoria. Então eu faço isso por meio do quê? Principalmente de perguntas, mas também por meio de analogias, de metáforas, de histórias que não são histórias que eu estou falando da minha realidade e falando, olha, faz como eu fiz.
né? Não estou dando um conselho. Eu posso contar uma história que ilustra um pouco o que está na conversa de modo a ampliar a consciência da pessoa. Então, é por meio de perguntas, analogias, metáforas e histórias, mas acreditando que o outro tem as respostas. Uhum. No mentoring, o expert ou a expert é o mentor ou a mentora naquele tema. Então, se eu vou ajudar alguém a administrar o tempo, eu sou uma pessoa que administra o meu tempo como referência. Eu tenho técnicas que deram certo. Eu peguei lá o Essencialismo, né, do Greg McKeown, que é um livro que vale cada página. Maravilhoso. Coloquei aquilo em prática na minha vida. Deu certo algumas coisas, deu errado outras. Mas eu tenho uma experiência maior do que a pessoa que está ali comigo. E quando eu tenho uma experiência maior, não é que necessariamente eu domino. Eu tenho mais experiência que aquela pessoa. Isso é uma coisa que eu tenho defendido bastante. Sim. Você não precisa ter cabelo branco para ser mentor ou mentora. Você precisa ter uma experiência maior do Sobre que aquele aquela assunto. pessoa que está buscando aquilo. E como é que você vai fazer? Você vai compartilhar essa experiência de uma maneira generosa, criando relação de confiança e de uma maneira que aí é um pouco dessa bandeira que eu tenho levantado e do quanto eu tenho contribuído para a prática. De uma maneira que eu chamo desapegada. Você vai contar a sua história, você vai contar até a sua fórmula, só que você vai entregar para a pessoa e vai ver o que ela quer fazer com isso. Que pode ser, inclusive, nada. Nada. Porque você está desapegado. Né? Você está entregando, você está contando história. Eu sou, assim, eu gosto muito do modo storytelling no mentoring. Ao invés de você dar forma, pode funcionar, mas contar a história é sempre muito melhor. Eu poderia ter falado a fórmula para você fazer uma transição de carreira. Não teria o mesmo impacto que teve do que eu contar a minha história. Contar a história. Porque Exatamente. você entra, você se projeta, você se imagina. E Você aí, não esquece, né? exato. Enquanto a terapia, e aí eu preciso tomar bastante cuidado aqui, porque eu não sou psicoterapeuta, né? Devia ter ficado naquela sala. Você teria casado também ali, né? Estou fazendo agora uma pós em psicologia analítica mas eu gosto muito de estudar, como eu falei, um dos Fs, que é a filosofia, a psicologia faz parte da minha vida como hobby, e é um hobby que eu pratico bastante. Então, a terapia, geralmente eu tenho uma pessoa que ela está disfuncional em função, talvez, de um trauma, de alguma coisa que aconteceu no passado, que a maneira como ela está olhando para isso é uma maneira que traz uma carga emocional, que por ela não querer ir para esse lugar, essa carga emocional vira um sintoma, né, que gera uma disfuncionalidade, né, uma crise de pânico, uma ansiedade. Um distúrbio alimentar, né, uma ideação suicida, alguma coisa com seus diferentes graus. Então, o psicoterapeuta ou a psicoterapeuta vão ajudar a pessoa com muita técnica, né, uma técnica apurada em 5 anos de faculdade, em terapia que os próprios psicoterapeutas fazem. Supervisão da sua prática, vão ajudar a pessoa a olhar mais uma vez para isso, só que de uma maneira diferente, de uma maneira que diminua a carga emocional e que faça com que esses sintomas sejam minimizados, né? Então, isso é diferente. Então, o coach e o mentor, eles não vão tão lá na raiz dos problemas. Eles têm uma orientação mais presente e futuro. Eu não estou falando que o terapeuta só tem uma orientação passado, ele também tem presente e futuro. Mas eu convido muito os coaches e mentores que a gente forma a terem uma orientação mais presente, futuro. Eles podem até ir para o passado para pegar fórmulas de sucesso, porque tem fórmulas de sucesso no passado também. Mas eles não vão vasculhar, por exemplo, eu estou trabalhando com uma pessoa que quer melhorar o relacionamento interpessoal, não vou entender que relação do passado gerou algum tipo de disfunção. Porque se precisar ir no passado, não é um trabalho de coaching ou mentoring. É um trabalho de psicoterapia ou de uma outra técnica que vasculhe. Tem a autobiografia, que é maravilhosa, onde a pessoa escreve a sua história em capítulos. Então, o coaching e o mentoring servem muito bem para pessoas mais funcionais, pessoas que estão ali com possibilidade de alcançar uma performance elevada em relação àquelas que estão alcançando. Por isso que tem um espaço muito bom no mundo corporativo, tem um espaço importante nesses lugares onde as pessoas estão mais funcionais. A gente sabe que estão menos funcionais do que nunca, né? Ou pelo menos sem percebendo dúvida que estão menos funcionais. Ô Dani, como é que você traz
a meditação para esse contexto? Aproveitando essa questão do menos funcionais, como é que você traz a meditação para esse contexto do coach, do mentoring, do growth mindset? Né? Como é que você traz a meditação como pano de fundo, como uma ferramenta, talvez, né? Para ajudar as pessoas? Boa. Acho que a primeira coisa importante para eu dizer é que a meditação, sem dúvida, foi uma das coisas que eu aprendi que mais mudaram a minha vida para melhor. Né? Então, sem dúvida, a prática consistente da meditação me trouxe uma série de benefícios. Né? E quando eu convido as pessoas a meditarem, eu convido com uma intenção de, olha, eu gostaria muito que vocês sentissem o que eu sinto hoje, depois de ter meditado de maneira consistente. Porque é um benefício assim, de um alcance tremendo. Tem alcance espiritual, tem alcance mental, tem alcance emocional e tem alcance físico. Né? Algo que permeia todas as nossas dimensões de energia, todas as 4. Agora, para um coach, para um mentor, uma das vantagens de você estar numa conversa no papel de coach e de mentor é você perceber o que vem da conversa. Porque às vezes a gente está conversando sem perceber. A gente está naquele piloto automático, né? Que é uma condição de sobrevivência. Nosso cérebro, ele fica 95% do tempo no automático para gastar menos energia. Né? Inclusive, para poder fazer os nossos órgãos funcionarem do mesmo jeito para o pensamento. A gente tem 65 mil pensamentos que passam por dia, 95% são inconscientes e repetidos. Por isso que a gente tem os mesmos resultados, né? Porque a gente fica a maior parte repetindo. Então, um coach, um mentor, numa conversa significativa, uma das funções é estar ali presente, percebendo. Porque às vezes você tem uma pessoa que ela fala que quer uma coisa, mas ela pensa de uma forma diferente do que ela quer. Né? Então ela traz ali uma dissintonia, né? Em relação ao que ela quer e ao que ela pensa. E o nosso pensamento tem um poder incrível. Né? A gente não faz nada sem pensar. O pensamento é um ancestral da ação. Né? Então, eu tenho ali um homem e uma mulher que quer arrumar um companheiro ou uma companheira. Só que está falando, olha, todo homem ou toda mulher que vale a pena está casado ou está casada. Eu já ajudei pessoas que queriam, mas que tinham esse pensamento. É uma verdade isso? Não. Mas para a pessoa E aí isso, já sai na largada. Ela bloqueia, né? Tudo que. Não é? E o pensamento é esse. Ela repara o quê? Só os casados e casadas, essa pessoa. E aí, o que acontece é que ela diminui a chance e ela valida a sua própria profecia. Porque o pensamento é uma profecia, que é uma profecia autorrealizável. Porque eu falo para mim que tá todo mundo, eu preciso validar. E aí eu fico nesse ciclo, que é um ciclo de escassez. Então, o que um coach, um mentor faz? Ele tá ali na conversa ouvindo. Ah, quer dizer que você quer uma pessoa companheira, mas você acredita nisso? Vamos conversar um pouquinho mais. O quão verdade é isso? Né? Então quer dizer que uma pessoa que casou nunca foi solteira? Porque já verdade. No momento ela foi solteira. E aí você começa as perguntas podem ser provocativas. São perguntas que levam para um lugar de criatividade, mas levam para um lugar de provocar pressupostos, que a gente está o tempo inteiro julgando. Então, já que eu tenho que estar presente numa conversa, já que essa é uma habilidade essencial de um coach, de um mentor, de qualquer profissional de ajuda, né, de conversa, eu preciso exercitar a presença, porque a presença é como qualquer outra habilidade, né? E a gente está num mundo, Rodrigo e Aldo, que a gente está exercitando a não presença. Né? A gente está num mundo de atenção parcial contínua. Eu vi um termo que é a tiktokitização da nossa atenção. A gente está ali 30 ou 60 segundos. Diz que nossa atenção ela dura exatamente 8 segundos, né? Que em 2008 era 12 segundos, agora ela está em 8 segundos. É o tempo que o nosso cérebro fica conectado. Logo ele já desconecta. É muito pouco. É muito não pouco. É? E a tiktokização. Essa é fantástico. Não é? Eu achei maravilhoso esse termo. 15 segundos. E eu vi isso aí num post. Primeira coisa, mandei pra Helena.
Que eu sei que ela fica no TikTok e assim, como a gente conversa bastante, ela tem... ela traz boas coisas do TikTok, sabe? Ela tem coisas que ela aprende, que são legais, que às vezes ela até me ensina, que eu acho o máximo. Mas tem esse espaço, que é um espaço da gente estar deixando a nossa atenção muito líquida. Muito fragmentada, líquida. né? Assim, muito... Exato. Então, a gente não consegue... Aí eu vou pegar um livro, eu não consigo ficar muito tempo, que ela vai embora. Por quê? Porque o exercício é esse. E o nosso cérebro, ele ganha recompensa por isso, né? Então, quem está criando essa forma de buscar atenção parcial contínua sabe o que está fazendo. Exato. Tanto que tem até aquele filme Dilema das Redes, né? Sim. Uns caras que se rebelaram porque perceberam que a estratégia era gerar menos atenção, porque está todo mundo querendo ganhar a nossa atenção, que é pequena, mas ganhar. E aí qual é o efeito colateral? A gente não consegue prestar atenção em nada. Exato. Então, para um coach, para um mentor, a presença é fundamental, o exercício é fundamental. E qual é o antídoto? O antídoto é você praticar a presença. Você pode praticar de várias formas. Você pode, por exemplo, que aí é uma técnica mais de mindfulness, você pode decidir, olha, nesse almoço, eu vou prestar atenção no que eu estou comendo do começo ao fim, sentir a textura. Então, você faz esse exercício. Você pode ter essas práticas informais. Você pode ter, por exemplo, uma intenção que você colocou para o seu dia que volta a determinados momentos no seu celular e você lembra daquilo. Então, como se tivesse uma âncora. Mas, na minha opinião, a meditação é a mais potente para você treinar a sua presença, né? Porque você se coloca nessa posição de atenção e de presença. E aí, as pessoas às vezes me falam, Dan, mas eu não consigo, né? E eu falo, não é sobre conseguir, né? E se você acha que você não consegue, é porque você está meditando. E no meu desenvolvimento dentro da prática meditativa, e eu sou uma pessoa que busca muito expansão de consciência, né? Todo ano eu olho na minha agenda, onde é que eu vou expandir a consciência, onde é que eu vou me desenvolver. São 2 períodos sagrados. Um deles, há anos atrás, foi ir para um retiro de silêncio, que foi muito poderoso, doloroso, né? Porque na hora que a sua mente artificial, os fantasmas que você cria para o seu dia se calam, vem o essencial. Mas o essencial que você quer ver e também estava lá. Que você não quer ver, né? Só que uma coisa que eu aprendi lá foi fundamental para a minha prática de meditação, porque eu ficava em total silêncio, a gente tinha os momentos de prática de meditação, só que a gente ouvia uma palestra também de um guia, de uma pessoa que estava lá, um mestre de meditação. E uma coisa que ele me falou, eu tenho compartilhado muito com as pessoas, que é, meditar não é sobre forçar a atenção, né? Não é sobre esvaziar a mente, forçar esvaziar a mente. Meditação é sobre perceber a desatenção. Então, na hora que você se coloca na intenção de meditar, você também coloca uma intenção. Essa intenção pode ser prestar atenção na respiração, pode ser prestar atenção na voz de quem está te guiando, pode ser só ficar em silêncio. Nesse momento, a intenção está ali, a âncora está ali. O que vai acontecer em função da atenção parcial contínua? Sua mente vai para algum lugar. Na hora que você percebeu que foi, aí é que você está meditando. Não é na hora que esvaziou. Porque na hora que esvaziou, se você perceber que esvaziou, então, eu não sei se é possível esvaziar, talvez o Siddhartha Gautama tenha esvaziado. Não sei se alguém consegue de fato. Não sei. Eu já li que não. Pois é. Na hora que você percebeu, é aí que está o segredo. Porque você pode falar para você, tá vendo? De novo, não consigo, não é para mim, né? E aí você fica nesse lugar, não consigo, não é para mim. Ou você simplesmente volta. A minha intenção é volta a tentar prestar atenção na respiração. Qual é o fenômeno? À medida que você vai, percebe, aceita, porque a aceitação é um dos grandes ingredientes da vida. Autoconhecimento, aceitação vem ali, né? Aceitou que a nossa vida é isso, que você está aí sendo bombardeado para sua atenção e para outro lugar. Aceitou. Volta. Vai de novo. Volta. Cada vez que você vai e volta, você demora mais para ir. Isso é o exercício. Isso é o praticar. E isso faz com que um coach, um mentor, na hora que estão pro cliente, estejam ali. Percebendo. Fantástico. Né? Então, fantástico. Esse o grande convite que eu faço. É um monte de benefício, mas esse
é maravilhoso. E cá pra nós, né? Não tem nada mais carismático hoje do que alguém presente. Concorda? Alguém que tá ali pra você, que olha nos seus olhos, sabe que alguém te serviu o café, e aí você olha no crachá o nome da pessoa, e você fala obrigado e o nome da pessoa. E, olha, eu faço isso sempre, e eu garanto pra vocês, é inevitável completamente diferente. você ganhar um sorriso. É inevitável. E quando o nome não tá no crachá, eu pergunto. Aí o sorriso é maior ainda. Alguém perguntando, né? Eu não sou um fantasma. Se deram conta, né? Que eu estou aqui. Tô presente. Fui percebido. Fui servido por alguém que veio me alimentar e café pra mim. Talvez eu pudesse colocar aqui 4 Fs e um C. Café. Faz parte, né? Da vida. Tamo junto. É nóis. Porque diz que uma outra coisa que nós, seres humanos, buscamos muito, né? É o ser, é o pertencer, né? Sentir, assim, esse reconhecimento, né? Estou aqui, me perceba, né? Sim. Porque é um pouco isso, né? A gente só... A nossa identidade... A gente não tem uma identidade se não for em relação ao outro. Você só é a Audrey em relação a nós. Senão, você não precisaria ser. Eu só sou coach porque eu tenho um coachee. Eu só sou pai porque eu tenho um filho. Exato. Então, as nossas identidades se dão em relação ao outro, em relação ao que está fora, né? Então, eu me julgo também, além de facilitador, um buscador. Né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de buscar o mistério. E eu acho que a filosofia, a psicologia, a espiritualidade e a ciência apontam para o mistério. Nenhuma delas, na minha opinião, resolveu e nunca vai resolver. Tem resposta, né? Mas cada uma tem uma abordagem que tem umas que valem a pena e você começa a perceber as convergências. Eu adoro perceber as convergências, né? Onde a filosofia se encontra com a psicologia e a espiritualidade e a ciência, né? Eu acho maravilhoso. Aliás, para mim, o filme Oppenheimer, que eu amei, vai muito para esse lugar, né? Então, junta a ciência com o lado da Índia que ele buscava, que foi aprender sânscrito. Então, foi um filme que entrou lá no meus top 5. Então, sem dúvida, a gente precisa do outro para ser. E a gente precisa pertencer. Mas o que é fundamental? A gente só permite pertencer quando a gente tem amor próprio. Para que eu possa permitir que alguém me ame, eu tenho que me amar. Isso é fundamental, porque eu crio espaço para que o outro me ame. Então, às vezes, falta esse amor próprio, e ao faltar esse amor próprio, falta abertura para alguém me amar. Então esse é um caminho que às vezes leva também para um problema de saúde mental, porque eu não olho para mim como alguém que merece o amor do outro, porque eu próprio não consigo. Não me vejo não nesse me vejo. lugar, né? Então é um espaço de cultivar o espaço do amor próprio. Que lindo. Sem dúvida. E eu acho que Que maravilhoso. Maravilhoso. Dan, eu queria te fazer um pedido já pra gente começar a encerrar aqui essa conversa maravilhosa. Mas já? Já. Eu tenho tantas Eu perguntas. também ficaria aqui até amanhã. Ô Dan, você consegue guiar uma meditação pra gente aqui agora? Uma meditação rápida? E antes de você fazer isso, eu tava muito nesse lugar de eu não consigo meditar, meditação pra quê, né? Pra que serve? Imagina, que meditar, o quê e tal. E foi com uma meditação sua, com uma meditação guiada sua, que eu consegui, pela primeira vez na vida, fazer uma meditação e sentir o poder de que isso tem dentro de uma pessoa. Né? Então, eu queria te agradecer, parabenizar, porque foi com uma meditação sua, apoiada pela Audrey, que eu consegui, pela primeira vez na vida, entrar nesse estado de meditação. No final eu estava super emocionado, porque realmente eu consegui alcançar coisas que eu não conseguia até então. Então, obrigado, parabéns. Eu queria pedir para você, para guiar a gente aqui numa meditação, você que está assistindo ou ouvindo, para um minutinho, vamos fazer uma meditação guiada pelo Dan aqui. Legal, puxa vida. Que honra, em primeiro lugar, poder ter plantado essa semente aí no seu coração. E aí, quando eu me pergunto, né, será que eu consigo? É um pouco do que você falou, né? Eu acho que o conseguir tem a ver com plantar sementes, né? Se uma pessoa se conectar com essa meditação e olhar para isso de uma maneira diferente a partir dessa meditação, eu vou ter conseguido. Então, vou aceitar a sua oferta de maneira inédita. Quem sabe fazer ao vivo aqui, exatamente. Então, vamos lá. Muito bem.
Legal. Então eu queria pedir para você encontrar uma postura confortável, de preferência com a coluna ereta, com os 2 pés no chão enraizado, ou se você tiver experiência, uma postura de lótus, como você se sentir mais à vontade. E eu quero te convidar a começar prestando atenção na sua respiração. Sente o ar que entra na inspiração e o ar que sai na expiração. Inspira e expira e vai relaxando, relaxando. Encontra agora o seu ritmo na respiração. Como é que você se conecta com a sua respiração? Esse lugar de consciente e inconsciente. Essa ponte. Quando você está inconsciente, você está respirando. Quando você está consciente, você está respirando. Então, respira fundo e recria o mundo. Agora, com essa qualidade de conexão com a respiração, eu quero te convidar a abrir os seus sentidos. Sente primeiro o seu corpo relaxando nessa cadeira. Abre os seus ouvidos para os sons. Percebe os sons sem nomear, sem julgar. Uma percepção ativa do novo. Sente os aromas. Percebe também esse espaço atrás dos seus olhos. Nota esse espaço. Sentidos abertos e relaxados. Nada a fazer, apenas estar aqui e agora. Nota se de repente a sua mente vai para qualquer outro lugar, amorosamente, generosamente, traz ela de volta para essa prática. Para fechar, eu quero te convidar a se conectar com uma intenção. Uma intenção para o resto do seu dia. O que é isso que você quer criar, receber ou oferecer no resto do seu dia? Deixe que uma palavra ou uma expressão se mostre para você. O que é isso? Agora conecta isso com o que é o seu propósito maior, com o que mais te motiva, com algo que vem da sua essência. Ao perceber essa conexão, percebe também o que você sente. E percebe aonde você sente isso no seu corpo. Aonde você sente a sua intenção plenamente realizada. Como se fosse possível, respira a partir desse lugar, desse movimento de inspiração e expiração. Agora, simplesmente deixa essa palavra, essa expressão ir e fica só com essa sensação. Respirando a partir desse lugar. Tá feito. Agora deixa que o universo tem o seu como, o seu plano. Começa a se preparar para voltar, bem devagarinho, mas à medida que você vai prestando atenção de novo na respiração e sentindo o seu corpo,
você faz um pit stop no seu coração. E ali você pega o seu melhor sorriso. E ao mexer as mãos, os pés, e começar a voltar para o aqui e agora, você leva esse sorriso do seu coração até a sua boca. E quando você estiver pronta e pronto, pode abrir os seus olhos e oferecer esse sorriso para alguém que está aí, para alguém na sua imaginação, para a gente concluir essa prática. Uau! Meditação em podcast. Inovação aqui, ó. Também temos. Eu nunca vi uma meditação em podcast, é a primeira vez, hein? Lindo. Dan, super Maravilhoso. obrigado pelo seu tempo, Foi massa, pelo seu conhecimento. Obrigado pela ponte. Ai, Dan. Audrey, querida, meu amor, obrigado por ter vindo, Prazer. por me ajudar aqui a Me conduzir. chame nos próximos. Sim, senhora. Eu gostei essa de estar fera. Inaugurou o boate, tem festa todo dia. Boa! Adoro uma Obrigado, festa. Dan, obrigado, Audrey. Uau, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio especial da nossa série sobre saúde mental, que na verdade a gente aborda muito mais temas do que saúde mental, que são temas Transcende, muito relevantes, né? Exatamente, que são temas muito relevantes para todos nós. Se você está curtindo, não esquece de deixar o seu like aí, que é importante, e compartilhar esse episódio especial com o máximo de pessoas que você puder, tá certo? Fiquem muito bem e até o próximo episódio. Valeu! Sucesso! Topíssimo. Show de bola!